Ainda é madrugada. Enquanto a cidade dorme, uma mãe desperta pela terceira vez. Não é o choro de uma criança, é o medo. Medo de encontrar a filha inconsciente. Sobre a mesa estão um aparelho para medir a glicémia, seringas, insulina e um caderno cheio de números. Cada um pode significar vida ou urgência. Aos 4 anos, esta menina já aprendeu aquilo que muitos adultos nunca imaginaram saber, que viver também pode significar contar cada grama de açúcar, todos os dias e para sempre. Há doenças que chegam de repente, não fazem barulho, não batem à porta, não avisam. E a diabetes é uma delas. Todos os dias, milhares de cidadãos vivem com níveis elevados de açúcar no sangue, não realizam exames de rotina e, consequentemente, não sabem que podem estar doentes. Mas, afinal, o que é que está por detrás da diabetes? Por que razão os números crescem de forma alarmante? São perguntas que vamos procurar respostas agora, nesta reportagem. Ela não é apenas açúcar elevado no sangue. É uma doença crônica que interfere na forma como o organismo utiliza a glicose, principal fonte de energia do corpo. Quando esse mecanismo falha, todo o organismo sofre. Coração, rins, olhos, nervos, vasos sanguíneos. A diabetes não destrói apenas um órgão, ela ameaça todo o corpo. A diabetes tem complicações a nível de todo o corpo, mas tem complicações microvasculares e complicações macrovasculares. As microvasculares afetam fundamentalmente os olhos, a retina, a nível do rim, provoca nefropatia diabética y a nivel de los nervios periféricos, que es la complicación más frecuente, que el doente llega con muchas cambrias, dolor en las piernas. Son las complicaciones microvasculares. Ahora, las complicaciones macrovasculares a nivel de corazón, infarto, a nivel cerebrovascular, que provoca infarto cerebral, a veces isquémicos, hemorrágicos, y a nivel de los vasos que provocan insuficiencias arteriales periféricas. De ahí que el doente diabético pasa mucha úlcera do pé diabético, trastorno de la cicatrización, que
água que eu recebi. Ela gritava de dores, nem ela conseguia dizer se era dor de barriga, se era o que ela estava a sentir. E aquilo assustou-me, que eu nem sabia o que fazer. Eu não sabia como aplicar, como fazer todo o processo para ajudar da medicação. Então foi horrível. Eu digo que foi uma das piores experiências que eu tive enquanto mãe. E agora já consegue lidar com esta situação? Não vou dizer que sim nem que não. Eu estou mesmo a aprender. Que todos os dias nós aprendemos uma técnica nova. E não há dia que eu não esteja no telefone a aprender. No caso da diabetes, diabetes que é o excesso do açúcar no organismo da pessoa, a gente chama de hiperglicemia, ela divide-se em duas categorias. Fundamental, aqui diabetes tipo 1 e tipo 2. Tem outros tipos, mas acho que mais a gente usa para classificar é tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, nós temos um órgão chamado pâncreas, o pâncreas secreta a insulina. A insulina é como se fosse uma chave que abre as portas dos tecidos para que o açúcar que está no sangue entre nos tecidos para que seja usado para produzir a energia do corpo. E quando a insulina não está no corpo, o que acontece? O açúcar se acumula no sangue, então provoca um quadro clínico que a gente chama de diabetes. Essa aqui é provocada por uma doença autoimune, ou seja, o pâncreas é atacado por autoanticorpo que o corpo produz, ou seja, o corpo sente-se ameaçado, então vai produzir certas células ou certas proteínas que a gente chama de autoanticorpo, que vão confundir o tecido da pessoa como se fosse algo estranho. Então atacam o pâncreas e o pâncreas chega de não produzir a própria insulina. Então a pessoa desenvolve a doença chamada diabetes mellitus tipo 1 nesse caso. Agora a tipo 2, a tipo 1 é mais frequente nas crianças, que é aí na adolescência até a idade máxima, também os cortes vão até aos 30 anos. Agora a tipo 2, que ocupa a maior parte dos diabéticos, é uma doença que também falta insulina, mas não totalmente. Uma doença que está associada à resistência dos tecidos à insulina. Ou seja, o corpo produz insulina, mas os tecidos não recebem de forma adequada a insulina. Ou seja, a insulina não consegue agir de forma adequada nos tecidos, então o açúcar não consegue entrar totalmente nos tecidos. Também se acumula no sangue. A diferença é que no tipo 1 não tem nenhuma insulina e no tipo 2 tem insulina, mas os tecidos não conseguem utilizar essa insulina. Esse aqui é mais frequente nos adultos, aqueles que são obesos, doentes hipertensos e doentes que têm uma certa, que tem um certo histórico na família. É possível ela ter uma vida normal. Claramente que normal como pessoas sem patologia, isso aqui se calhar poderá iludir a pessoa, mas quando controlada, ela leva a vida normal. Claramente, como é diabetes tipo 1, ela vai fazer insulina para toda a vida. O que se passa? Porque a insulina, o corpo produz insulina nos pacientes normais. Nas pessoas normais, o corpo produz tudo que o corpo precisa. No entanto, que há certas doenças que fazem com que uma certa substância não se produza. Então, isso faz com que nós temos que pôr de forma artificial. Se o pâncreas não produz insulina, a pessoa não morrer, então nós temos que pôr insulina para toda a vida. Ou seja, a gente faz a função do pâncreas. Por isso que a criança, desde que faça a insulina, cumpra com as dietas e faça um segmento adequado, vai ter uma vida normal. Segundo a Federação Internacional da Diabetes, cerca de 589 milhões de adultos vivem atualmente com diabetes no mundo. Em Angola, a estimativa é de aproximadamente 689 mil adultos entre 20 e 79 anos com a doença. Só que o perigo não está apenas na condição, está naquilo que ainda permanece escondido. Milhares de angolanos convivem diariamente com a diabetes, sem nunca terem recebido um diagnóstico.
Muitas delas são crianças. Estima-se que pelo menos 68% da população ainda não sabe que é diabética. Os exames dos diabéticos estão caríssimos, o tratamento também, os tratamentos, alguns fármacos estão caros e eles mesmo assim desperdiçam essa oportunidade que têm. Oportunidade de privilégio, porque aqui no Hospital Central, os pacientes seguidos em consultas externas, eles têm a oportunidade e o privilégio de que, para além dos os medicamentos serem grátis, os exames também são grátis, mas mesmo assim os pacientes não vêm fazer os exames. Um crime silencioso que deixa marcas profundas e quase sempre invisíveis. É preciso olhar com atenção, ouvir com sensibilidade e proteger quem ainda não sabe se defender. Há quem conte histórias e há quem viva uma. Durante vários anos, Nádia Amaral produziu várias reportagens. Hoje, a notícia passa a ser sobre ela. Empresários da região sul do país encontram neste fórum e a urgência de chegar primeiro muitos mototaxistas e cerca de 30 toneladas de jinguba. Foi há 9 anos. Não foi fácil, porque eu depois ouvi coisas menos agradáveis. Eu ouvi colegas a dizerem, que pena, lhe perdemos a Nádia. Já não tem muito tempo de vida, a diabetes está mal. Perdemos e começaram a tratar-me como que se a qualquer momento a minha chama fosse apagar-se. E não foi bom, por acaso, e depois começam a te tratar com limitações, como que se a pessoa não fosse capaz de cumprir as suas tarefas diárias. No princípio foi chato, foi triste, mas com o tempo eu penso que os meus colegas também não sabiam muito bem como é que a diabetes é de facto. Porque as pessoas pensam sempre que quem tem diabetes vai morrer a qualquer momento, não deve comer açúcar e se comer a qualquer momento vai morrer. E com o tempo eu também fui passando a mensagem de como é que a diabetes de facto é, porque eu também fui aprendendo com médicos, com especialistas, com pessoas que também têm diabetes e de facto a família é o maior suporte. A minha família de facto foi impecável. Os meus pais, as minhas irmãs, o meu marido pai também teve diabetes, já é falecido, mas também teve diabetes. Ele já lidava com a doença porque na família ele já teve essa experiência. Mas a família é impecável e deve dar esse suporte quando alguém é diagnosticado de diabetes. Essa rede de apoio é essencial para a pessoa, inclusive, psicologicamente conseguir ultrapassar. É difícil. Isto aqui são canetas de insulina lenta. Eu normalmente tenho muita quantidade porque depois chega uma altura que não há, vais nas farmácias não há, vais nos hospitais não há. Então quando eu encontro, eu procuro comprar várias, procuro comprar em grande quantidade, que é para ter sempre em casa e evitar de estar sem insulina. Esta aqui, né? Estas todas aqui que tu tens, dá para quanto tempo? Um ano? Um ano. Yeah, mais ou menos um ano. Um ano, se calhar 10 meses, né? Porque todos os dias... Esta também é insulina? Esta é insulina rápida, que eu uso antes das refeições. Ela vem em ampolas, né? Em cartuchos assim, que eu depois coloco numa caneta. Eu tenho uma caneta aí, vou buscar, para identificar. E são ampolas de insulina rápida que eu uso normalmente antes das refeições, né? Antes de comer tenho sempre que apanhar. Ela vem assim, nessa embalagem. Eu tiro e coloco numa caneta própria, que é usada para
né? Para acomodar o cartucho. E vou usando normalmente 12 dias, uma ampola dessas pode durar mais ou menos 12 dias. Porque... E estas ampolas estão aqui todas aqui? Algumas já são usadas, algumas são sobras, né? Algumas ainda não foram usadas, são algumas que às vezes o hospital dá e eu vou guardando para quando não tiver, a pessoa tem sempre em casa uma reserva, porque chega uma altura que os hospitais não têm, as farmácias não têm, e a pessoa fica nessa aflição, porque é algo que o diabético não pode ficar sem. O diabético não pode ficar sem insulina. Insulina é vida, do mesmo jeito que a água é vida, que o ar é vida, a insulina é vida. Então, quando o diabético não tem insulina, não sabe que a insulina está a acabar, começa já a apitar um relógio de preocupação, o alarme começa a apitar, então... E agora, Amaral, estas caixas aqui? Isto são... É a mesma coisa? Não. Isto aqui são agulhas que eu uso com o aparelho de medir a glicemia, não é? São agulhas para picar o dedo, quando a pessoa quer medir. São agulhas, né? A pessoa pica para poder tirar o sangue para medir. A diabetes também pesa no bolso. Todos os meses há contas para fazer, entre comprar alimentos, pagar transporte, comprar medicamentos. Muitas famílias angolanas vivem um dilema cruel: tratar a doença ou sobreviver. A medicação para cuidar, digamos assim, da diabetes é extremamente cara, ou não? É cara, é muito cara. É cara porque não aparece com facilidade. A insulina é uma medicação ou é um hormônio que o diabético, principalmente do tipo 1, não pode viver sem. Antes, quando a pessoa acorda, a vida do diabético é feita de escolhas. A partir do momento em que a pessoa acorda até o momento que a pessoa vai dormir. De manhã, quando a pessoa acorda, a pessoa já pensa, tenho que saber como é que eu estou a acordar, como é que está o meu açúcar. Quando o açúcar não está bom, a primeira coisa é a insulina. Que é a insulina rápida, que é aquela que rapidamente baixa os níveis de açúcar no sangue. E todas as escolhas daquilo que eu vou comer ao longo do dia, a insulina é sempre um cálculo. Eu vou comer isso, então tenho que apanhar essa quantidade. Nunca é de forma aleatória. Existe sim o número de unidades que o médico indica que a pessoa tem que apanhar, mas apesar disso, de acordo com aquilo que você vai comer ao longo do dia, você tem que estar sempre a ajustar as unidades de insulina que tens que apanhar. Uma doença crônica nada barata, principalmente para quem não está inscrito no sistema público de acompanhamento. Em Angola, existem vários pontos de atendimento. Cidade de Lubango, província da Huila. Nós estamos precisamente no Hospital Central do Lubango, uma área específica que faz o rastreio de pacientes com obesidade e também diabetes. É uma área, ao que tudo indica, familiar, é um ambiente familiar, onde existe uma relação entre paciente e especialista. Por esta altura, eu fui convidada a fazer aqui um exame, mas, claro, para todos os efeitos, há necessidade de fazermos a triagem. Onde é que eu me sento? Sim, pode sentar. Obrigada. Bom dia. Bom dia, como está? Estou bem, a senhora como está? Graças a Deus. Qual é o seu nome? Carla da Costa e Silva. Ok. Sim. Nós vamos fazer a triagem. Triagem é a recolha de dados do paciente, não é? Neste caso, para posteriormente enviarmos para o médico assistente para poder, não é, diagnosticar ou ver de concreto o que é que a senhora tem. Sendo assim, vamos avaliar os sinais vitais, como vamos pôr a braçadeira para vermos, não é? Tem que tirar o casaco, não é? Arterial.
Ok. Exatamente. Faz favor, podia só dar o braço. Isto. Tanto faz. Ok. Portanto, todo paciente que cá chega, obrigatoriamente tem de fazer a triagem. Tem de fazer a triagem, a recolha de dados e toda a informação do paciente. Sim. Normalmente são atendidas em média quantas pessoas assim por dia? Por dia, a média que estipulamos é de 15 pacientes. Esta é a média. Mas se houver aqueles casos que venham de outros centros médicos, né? Nesse caso com a glicemia é muito alta, nós atendemos. Então, o máximo dos máximos atendemos 15 a 20 pacientes. Eu já estou a cometer, porque sei que não posso falar enquanto faço isso. Não é por isso. Sim, ok. Assim, passamos e vamos colocar, não é? Os dados todos, toda a informação da paciente no sistema informático e posteriormente enviar para o consultório médico. Certo. E neste caso vamos ter os dados são esses. Agora nós estamos diante da enfermeira mais antiga desta área. O que é que vamos fazer agora? Já estou com medo. Neste caso, isto... Um momento, ainda vamos tirar aí os dados, por favor. Neste caso, não é? Estamos a tirar a TA, não é? A TA significa, não é? Pressão arterial. Então vamos dizer que está normal, não é? Está normal, TA, temperatura, pulso, que é a frequência respiratória, também boa. Estamos a avaliar a saturação do oxigênio da senhora no organismo e a frequência respiratória também está dentro dos parâmetros. E neste caso agora vamos avaliar a glicemia para ver o nível do açúcar no sangue. Ok, que é o exame que vamos fazer agora. E agora? Eu tenho medo de agulhas. Sim. Não vamos dizer que não dói. Realmente é um pequeno desconforto, mas é passageiro. Depois dali vamos ver também o peso. É importante para avaliarmos, não é? Se o doente realmente está a emagrecer ou está a ter um peso dentro do aceitável. Pois é, agora vamos fazer uma aparentemente simples picada no dedo, mas que pode fazer toda a diferença. Como é que eu estou? Neste caso já vimos, né, o nível do açúcar. O normal é 100. O normal é 100, está 95 milímetros por decilitro. Então, neste caso, depois disso tudo, vamos encaminhá-la ao médico assistente para poder avaliar o que é neste caso. Hora de ir ao médico, ao especialista, para fazer então uma interpretação dos resultados. É aqui? Hoje a glicemia está muito boa para um doente não diabético. A glicemia do doente diabético em jejum tem que estar por debaixo de 126.
E depois de matabicho, almoço e jantar por debaixo de 180, mas é um doente diabético. Em caso de doente que não é diabético, a glicemia em jejum tem que, por debaixo de 126 é boa. Para falar de diabetes, tem que estar por cima de 126. Você tem 92 depois de matabichar. É decir, que antes de matabichar pode estar 80, 70, porque a glicemia é açúcar alta em sangue. Então, como você matabichou, aunque fuera sem açúcar, os carboidratos têm açúcar. E tudo o que você comeu tem açúcar. E por isso sube normalmente. Um ligeiro aumento. Mas está boa. Está tudo bem, doutora? Está tudo bem. Graças a Deus. Foi nos corredores do Hospital Central do Lubango que conhecemos mais uma história da vida real. O homem de 48 anos perdeu a perna devido a complicações da diabetes. Tinha 31 anos e parecia ser uma coisa normal. O que acontecia é que, dada a rotina que eu decidi adotar naquela época, comecei a me sentir assim que estava a me cansar muito rápido. Mas eu falava, não, eu sou jovem, eu vou aguentar. Chegava em casa cansado, as coisas também me irritavam só com muita facilidade. Então, de repente, assim nos meus descuidados, tive uma ferida na perna. Quando fomos lá no hospital para fazer a consulta, porque a ferida não curava, não sarava, o doutor tenta daqui, tenta dali, aqui mesmo no Hospital Central, tenta daqui, tenta dali, não estava a dar. O doutor disse, anda à espera, vamos fazer o outro exame. Fizemos o outro exame, foi quando eu descobri ali que afinal a ferida não estava a cicatrizar, não curava por conta de outra doença que eu já tinha. É essa tal doença que é a diabetes. Primeiro foi uma pequena ferida, depois a dor, a infecção, o internamento, até chegar uma palavra que ninguém deseja ouvir, amputação. Foi difícil. Foi muito difícil, porque olha, na altura, 31 anos, você está na flor da idade. Você é um jovem trabalhador, você é um jovem com muitos sonhos, você é um jovem com muitos objetivos. Agora vão te dizer que a tua perna vão cortar. Como é que você vai ficar? Você assim pensa na família, você pensa no trabalho, você pensa nas coisas que gosta de fazer. Assim mesmo, as caminhadas acabou. Sair com alguma facilidade, falar, não, ainda vou correr um pouco para ver se consigo ganhar aquele dinamismo, acabou. Naquele momento, eu só não caí porque o Senhor é grande. Foi mesmo muito difícil, mas tive que parar, reorganizei a minha vida e vi, não, afinal ainda não é o fim. Também consigo fazer alguma coisa. E hoje estou aqui, consigo trabalhar normalmente, tenho a minha vida, embora com essa deficiência, mas tenho a minha vida normalmente. O facto de eu ter a perna amputada não quer dizer que um ou outro é melhor do que eu. Estamos a fazer as mesmas coisas, estamos a desempenhar as mesmas funções e no final do dia estamos todos no mesmo pé de igualdade para servir essa Angola. A diabetes não tem cura, mas deixou há muito de ser uma sentença inevitável de sofrimento. Quando diagnosticada de forma precoce, acompanhada por profissionais de saúde e tratada de forma adequada, é possível viver, trabalhar, sonhar e construir um futuro. Um dos segredos está na alimentação, combinada com a prática de exercícios físicos. Vê-se muitos erros em combinar alimentos do mesmo grupo, mas distintos, né? Conforme o exemplo que deu há pouco tempo. Então, o ideal ao formar o prato é ter alimentos de vários grupos. E existem grupos que têm de estar ou devem ser consumidos em maior quantidade e outros grupos em menor quantidade. O diabético não deve, de certa forma, excluir os carboidratos. Só deve consumir de maneira reduzida. Caso exclua os carboidratos, pode ter ali uma hipoglicemia, porque a medicação em que ele faz tem a tendência a destabilizar ou regular a mesma glicemia. E essa glicemia é, de certa forma, equilibrada, né?
o pico e queda depende da quantidade do carboidrato. Então, se excluirmos os carboidratos, quando fizermos a medicação, poderá causar uma hipoglicemia. Então, o diabético vai ter ali os carboidratos, sim, no seu prato, acompanhados com os alimentos que terão a tendência de regular essa mesma, como posso dizer, vai regular o índice glicêmico deste alimento. Então, não irá excluir nem combinar os mesmos alimentos do mesmo prato. O mais difícil é primeiramente isso, é mudar o estilo de vida. Porque o estilo de vida é algo que a pessoa já se acostumou muitos anos. E é algo que essa mudança leva muito tempo e muita persistência. E aí é onde o paciente falha. O paciente começa o início da doença como muito motivado, mas depois aparecem complicações, aparecem outras consequências que fazem com que o paciente fique um bocado frustrado e acha que já cumprir com isso não tem sentido, então abandona. Então, essa persistência que nós chamamos de aderência terapêutica ao tratamento realmente é o mais difícil. Ela é uma criança, são 14 anos, provavelmente ela está fazendo hipoglicemia, mas ela é diabética tipo 1, também tem um hipogonadismo. 14 anos, ainda nem tem desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos. Então, é uma diabética, é uma nossa doente, já seguida em consultas. Possivelmente fez tratamento, fez insulina essa manhã e não se alimentou e fez hipoglicemia, que é uma das complicações mais frequentes de doentes que fazem insulina. O Hospital Central controla aproximadamente 2.000 e tal pacientes. E nós atendemos pacientes, para além dos pacientes daqui, da Huila, dos distintos municípios, Caconda, temos pacientes de Caconda, Caluquembe, Chicomba, Chibia, daqui do próprio município de Lubango. Também temos pacientes de Benguela, já estamos a receber pacientes da província de Benguela. Temos N pacientes da província do Namibe, principalmente da Bibala. Temos pacientes do Cunene e alguns pacientes também do Quantucubá. Nesta reportagem foram contadas histórias de pessoas que acordam todos os dias a saber que a primeira batalha começa antes mesmo do nascer do sol. Esta menina ainda não sabe pronunciar palavras difíceis como glicemia ou insulina, mas já aprendeu que a coragem também pode morar dentro de um coração tão pequeno. Já ele perdeu uma perna, mas recusou perder a vontade de viver. Resolveu olhar para a diabetes como um doce desafio. Hoje, cada passo que dá lembra-lhe aquilo que gostaria de ter sabido mais cedo. Prevenir custa menos do que remediar. Nádia continua a contar histórias, mas desta vez permitiu que a sua própria história fosse contada, porque percebeu que quando uma pessoa partilha a sua experiência, pode salvar outras vidas. Eu pensava na altura que eu deveria ter sempre alguém perto de mim, para no caso de eu passar mal, ter sempre uma boa rede de apoio aí, para me auxiliar.
Mas com o tempo esse receio passou. Vou para o interior, viajo sozinha, faço as minhas coisas sozinha. E eu própria sei que quando eu estou a passar mal, como é que eu devo instruir as pessoas para me ajudarem? Que tipo de cuidados, de primeiros cuidados, as pessoas devem ter comigo? Eu procuro sempre passar essa mensagem. O trabalho de ser jornalista obriga-nos muitas vezes a ficarmos várias horas sem comer, a viajarmos muito, a não termos de facto uma disciplina naquilo que é a nossa alimentação. E se não temos uma disciplina com a nossa alimentação devido às horas de trabalho, provavelmente não teremos com o cumprimento do horário da medicação. É preciso ter atenção a isso. Mas eu não me sinto limitada. Eu sinto que eu tenho força, eu saio, eu faço, eu viajo, eu conduzo, eu ando sozinha, eu vou para o interior. Obviamente levo sempre aquilo que é necessário para os meus cuidados. Levo sempre a alimentação que eu preciso, levo sempre a minha medicação que deve, para onde quer que eu vá, andar sempre comigo. Os meus colegas também já sabem que quando eu passar, eles ajudam. Eles já sabem, se eu estiver a comer algo errado, eles já falam, Nádia, isso não. Se eu falar que estou com uma dor de cabeça, eles já começam, tens que ver o que se passa, não estás bem, não sei como é que está o teu açúcar. Eles sozinhos já conseguem analisar também quando eu não estou bem, como é que devem me ajudar. Há pessoas que não aceitam que são diabéticas. E uma das coisas que sempre falo nos meus pacientes, a cura primeiro tem que aceitar que você é doente. Se você não aceitar que você é doente, você não vai se curar. Então, primeiro a gente tem que receber o doente, que tem que aceitar que ele é doente. E depois ele pensa que não, como é crônica, se calhar vou morrer. Então, pensa que diabetes é alguma coisa estranha, mesmo nas famílias, porque ainda que também as quartas-feiras reúnem com as famílias, para eles falar que é uma doença que não mata, não contagia, não vai se transmitir para ninguém na família, então é uma pessoa normal, só tem que lhe ajudar, porque haverá momento que vai precisar de medicamento, ele não vai tentar, você vai ter que lhe ajudar. Mas sim, tem a ver com o estigma, por quê? Porque ainda as pessoas não sabem muito bem o que é diabetes, pensam que diabetes é algo que contagia, é alguma doença que quem adquire está condenado à morte, mas não é muito bem isso, não é muito bem isso. E é um trabalho que nós temos tido de sensibilizar as pessoas, de pôr consciente que é uma doença como qualquer. A diferença é que é uma doença crônica, não mata ninguém, o que mata são as complicações. As complicações só surgem quando os pacientes não cumprem com todos os ditames que a gente orienta. Nós, enquanto sociedade, ainda não estamos preparados para olhar, para tratar certas doenças. Por exemplo, vamos aqui falar de uma doença que praticamente as pessoas estigmatizam de maneira muito feia, que é o HIV. E hoje nós olhamos para doentes também ou pacientes com a própria hipertensão, também é uma doença crônica. E as pessoas hoje quase que não fazem questão de olhar para essa doença como se fosse, de certa maneira até discriminar, porque vão dizer, não, a fulana é hipertensa, o fulano é hipertenso. É também uma forma de discriminar. Vamos olhar para as diabetes, a insuficiência renal também. São doenças que nós ainda, enquanto sociedade, não estamos preparados. Primeiro, porque não temos uma educação relativamente àquilo que é a questão da própria nossa saúde, da saúde pública, por exemplo, são assuntos que têm a ver com a saúde pública e nós olhamos para pacientes com este tipo de doenças como se fossem pessoas inválidas, como se fossem pessoas que não têm nenhum valor ou que não podem fazer parte da sociedade, dar o seu contributo na sociedade. Há doenças que chegam de repente, outras instalam-se devagar, em silêncio. A diabetes é uma delas. Muitas vezes não dói, não avisa, não grita, mas todos os dias cobra um preço àqueles que a ignoram. A boa notícia é que grande parte deste preço pode ser evitado com informação, prevenção, hábitos de vida saudáveis, consultas regulares, exames feitos a tempo. Segundo
Segundo especialistas, a diabetes não é simplesmente uma doença crônica que é medida através de um número. É uma realidade que pode mudar vidas, afetar famílias e, se não tratada a tempo, trazer consequências graves. Então já sabe, faça exames de rotina com regularidade, meça a sua glicémia. A sua saúde agradece.